Bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel, que vai explorar um pouco, um tanto do quanto essa IA tem transformado e mudado nossa vida, nosso jeito de liderar, nosso jeito de trabalhar e nosso jeito de aprender. Eu sou Fernanda Aroni Hatanaka, eu sou gerente de soluções educacionais e certificações aqui na Febraban Educação, e vai ser um prazer enorme dividir com vocês essa jornada que a gente tem construído com parte de vocês que estão aqui com a gente. Então, para eu começar, eu vou me autodescrever, sempre pensando no que a gente falou, inclusive no último painel, no cuidado com a acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados curtos, estou usando um óculos transparente, de aro transparente, uma roupa preta, uma blusa da Febraban Educação Polo, com a gola pink e uma calça preta também. E vai ser muito bom mergulhar nessa jornada do Aprenda Sempre, junto com cada um de vocês. Para a gente dividir com vocês o que a gente fez na jornada da pesquisa, nosso objetivo é começar comentando um pouco de onde a gente tirou essa inspiração de pensar. Nesse mundo que está se transformando, por que será pensar mais em aprendizagem? Por que será pensar mais como a gente tem se remodelado? A ideia, gente, que a gente teve logo no começo, quando a gente trocou eu, Hildo, que está aqui com a gente, a Mauri, foi como que a gente olha esse ano para a nossa Febraban Educação e para o que tem acontecido dentro do mercado e começa a se provocar a novos lugares que a gente pode visitar. Ontem, inclusive, no painel que a gente teve dos CEOs, logo no começo do evento, eu trouxe aqui para dividir com vocês 3 falas que provocam o que fizeram a gente vir para esse lugar. Uma delas foi a de um dos CEOs que trouxe por que será que seria importante eu conseguir aproximar os negócios das ferramentas de IA. Porque os negócios e IA deixaram de ser coisas separadas, passaram a ser a mesma coisa. E cada vez eu tenho mais me provocado, ele trouxe, a aprender e me qualificar sobre isso. E contou, inclusive, a experiência dele, estando junto com uma das escolas que promovem aprendizado, e vendo isso cada vez mais na prática, em como ele estava levando para um dos grandes bancos digitais que a gente tem. Bem como os outros bancos que estavam presentes trouxeram como é que essa transformação tem sido levada para lugares diferentes aqui no Brasil. Quando a gente pensa que tem vários Brasis aqui dentro, um deles trouxe o exemplo que mostra como os times qualificados com IA têm acelerado agendas de empreendedores. Como é que a gente está conseguindo chegar e gerar negócio em lugares que antes talvez a gente nunca chegava, independente de ter presença física ou não. E, por último, eu acho que a maior provocação que eles trouxeram é como essa indústria que movimenta um evento gigante como esse, que todo mundo que está aqui, talvez... Alguém teve dificuldade de chegar até aqui hoje, gente? Só para eu ter uma noção. Quem teve, levanta a mão, só para eu ver se foi fácil ou foi difícil. Então, vamos lá. É dessa indústria que movimenta o presencial, o digital, e movimenta uma cidade gigante como São Paulo, mesmo num evento grandão como esse. Como é que a gente provoca os bancos a saírem do movimento transacional para um movimento consultivo? Como é que a gente ajuda cada vez mais a entender, de fato, qual que é a dor e o problema do cliente? Como é que a gente promove suporte para esse cliente e empodera para que ele mesmo possa fazer suas decisões? Para que cada vez ele faça escolhas, mas faça escolhas de forma mais consciente. Todo esse cenário e esses 3 exemplos que eu trouxe se refletem em como cada um de nós tem pensado a sua requalificação como profissional, como cada instituição que está aqui representada também tem olhado para isso. E, a partir de todas essas inspirações, a gente propôs uma parceria para a Deloitte, que já é aqui da casa, que tem promovido ao longo desses 30 anos de Febraban Tech a pesquisa de tecnologia bancária, e junto a 6, 8, eu diria até a 10 mãos, a gente começou um processo de pensar quais seriam as perguntas, como é que a gente ia fazer o planejamento para estar onde? Para estar de norte a sul do país, entendendo como as instituições financeiras têm promovido essa agenda. Então, para a gente contar e dividir um pouco mais dos highlights que a gente teve ao longo dessa imersão que a gente fez, eu vou convidar ao palco Luiz Barosa, que é... Luiz Barosa, sócio de capital humano da Deloitte, foi um parceiro e tanto durante a jornada que a gente teve, e ele vai dividir aqui com a gente os principais insights que a gente teve ao longo do tempo. Dessa aqui é a primeira, a gente acredita, de várias pesquisas que a gente tem pela frente. Barosa, um prazer ter aqui você com a gente. Obrigado, Fernanda.
Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, uma grande satisfação, talvez no palco mais bonito da feira, com um público tão especial, aí, recheado de clientes, recheado de amigos, para compartilhar os resultados da pesquisa. Queria começar fazendo minha descrição também. Então, sou um homem branco, barba e cabelos castanhos, estou vestindo um terno cinza com uma camisa azul clara. Ótimo. E antes da gente começar, eu fiz questão de Barosa estar aqui no palco comigo. Eu acho que a gente faz um agradecimento especial a todo o time da Febraban Educação, da Febraban, da Deloitte, a cada um de vocês que está aqui com a gente no palco e a cada instituição financeira e parceiro que promoveu que a gente conseguisse chegar aqui. Barosa, é contigo para esse primeiro momento. Queria começar reforçando esse agradecimento da Fernanda em relação às instituições financeiras que participaram. Essa pesquisa foi resultado do esforço conjunto entre Febraban Educação e Deloitte, mas ela não aconteceria se as instituições não tivessem abertas e prontamente dispostas a nos receber e responder às nossas hipóteses, às nossas perguntas em relação à pesquisa. Bom, entrando um pouco mais no detalhe, vou trazer, esse aqui é uma visão mais breve dos resultados. Ao final da apresentação, nós vamos disponibilizar um link para o relatório completo dessa pesquisa. Mas quando nós começamos a pensar, a gente tinha entendido que o cenário atual pressupõe, de fato, uma pressão por transformação nas instituições financeiras. E são fatores não só internos como externos que pressionam, né? Toda a transformação digital, as novas tecnologias, consolidação do PIX, por exemplo, um tema que de fato move esse setor adiante. Uma outra questão, obviamente, é a questão do futuro do trabalho. A gente está vivendo, estamos nesta jornada de transformação, também por pressão das novas tecnologias, de um novo modelo de se trabalhar, de fazer coisas diferentes, talvez com grupos de pessoas diferentes, com novas habilidades, em locais de trabalho completamente diferentes. Nós queríamos também prover para o setor, e eu acho que essa é uma das questões que a Febraban de fato promove muito bem, uma fonte de informação sobre novas práticas, tendências, caminhos a se seguir num momento onde você tem toda essa transformação. E a gente entende que essa transformação ela pressupõe uma resposta, pressupõe entendermos o cenário para poder agir. E a aprendizagem corporativa, e a pesquisa de fato confirmou isso, tem um papel preponderante como pilar dessa transformação. Falando só um pouquinho dessa amostra, que acho que foi bastante importante, ela extrapolou os limites aí da Faria Lima, ela de fato foi uma pesquisa que abrangeu o Brasil como um todo, né, obviamente com as grandes instituições que têm presença no território nacional, mas também players mais regionais. Então, acho que foi muito bom conseguir capturar não só as realidades diferentes, mas também práticas diferentes e importantes que estão acontecendo nessas regiões. Agora, um número superlativo que me chamou a atenção. Essa pesquisa ela abrange, em todas essas instituições, mais de 480 mil colaboradores. Então, de fato, ela é um retrato muito importante do cenário de aprendizagem corporativa que a gente está trazendo para vocês. Aí, falando um pouquinho mais no cenário, a gente perguntou para essas instituições em relação ao investimento em aprendizagem. E a gente fez isso de uma maneira quantitativa e qualitativa, né? As nossas entrevistas foram muito importantes para a gente conseguir capturar as nuances e um cenário, construir essa narrativa para ler os números de uma maneira melhor, mais inteligente e conseguir retirar os insights. Então, o gráfico mostra aí que 90% das instituições vão manter ou aumentar seus investimentos em educação corporativa para o futuro, com a perspectiva de futuro. Mas ao escutar os bancos e as instituições, o que a gente percebeu é que tem uma nuance, porque muitas organizações falaram em manter um investimento que cresceu ao longo desses últimos anos, mas com o viés de fazer mais
com menos ou com a mesma coisa. Ou seja, trazer uma perspectiva de eficiência e de maior impacto nessas ações com a mesma quantidade de dinheiro. E, de novo, né, nessa leitura, a gente percebe que isso é possível com muita tecnologia, novas capacidades e olhar de eficiência. Então, tem um desafio grande para as instituições aí de avançar nas suas práticas para conseguir entregar mais, mesmo que o orçamento se mantenha ao longo dos próximos anos. Em contrapartida, quando a gente olha para como as instituições medem o sucesso dessas ações, talvez aqui a gente ainda esteja olhando com um olhar de retrovisor. Aqui a gente já consegue enxergar uma grande oportunidade da gente avançar para métricas que, de fato, meçam o impacto dessas ações no negócio, na transformação, na evolução das instituições. Então, enquanto a maior parte das instituições ainda está olhando para métricas bem tradicionais, como horas de treinamento, profissionais treinados, até, por exemplo, satisfação com os cursos, poucas, 16% apenas, estão olhando para impacto, para o ROI das ações de capacitação. Algumas já, inclusive, fazem isso de uma maneira pilotando iniciativas muito voltadas a projetos específicos, mas aqui eu já vejo uma grande oportunidade para que a gente, de fato, consiga promover a aprendizagem e educação como um alavancador da transformação. E a gente traz as nossas tendências, aquelas descobertas que a gente trouxe. A gente dividiu essas descobertas em alguns grandes temas que eu vou trazer para vocês aqui. E a gente começou tentando entender qual é a ambição dessas áreas dentro das instituições. Então, de fato, neste momento de transformação, uma das grandes ambições é direcionar a cultura organizacional. Nós vamos falar um pouco mais no detalhe sobre isso. A outra, de fato, ser um pilar estratégico, suportar o negócio na sua ida ao mercado, na sua eficiência, na sua inovação. E, por fim, não podia deixar de ser, trazer as novas competências demandadas por um cenário de transformação tecnológica. Então, 89% das instituições têm uma clareza que a sua estratégia de aprendizagem corporativa está conectada com a estratégia organizacional. E na definição das iniciativas, não só elas respondem à estratégia e às necessidades de novas competências, mas, obviamente, para o setor isso é muito importante, também relacionado às questões de compliance e regulação, né? Muitas delas através das certificações, mas também um setor regulado talvez um dos pilares que nunca vai ser esquecido pelo setor, logo seguido da questão das inovações tecnológicas. Então, as novas tecnologias, obviamente, colocam força nas ações de aprendizagem corporativa. Né? E a gente, para todas essas tendências, sempre vai trazer algo que a gente escutou que foi impactante para a gente. Né? A gente começa aqui com um slogan de uma universidade que conhecimento é nossa moeda mais forte. Né? Então, de fato, é mostrar que o conhecimento faz parte integrante de uma estratégia, é um dos pilares que vai impulsionar a estratégia das instituições financeiras. A primeira grande tendência que a gente escutou, e isso já é realidade em muitos bancos, a pesquisa mostrou, 79% das organizações afirmaram que têm as ações de aprendizagem conectadas ao dia a dia das pessoas, aos processos de trabalho das pessoas. E é isso que a gente chama de lifelong learning, ou aprendizagem no fluxo do trabalho, ou ao longo da vida. As organizações já perceberam que a velocidade atual, a velocidade das mudanças, pressupõe aos seus colaboradores estarem atualizados no momento em que precisam, com o conteúdo que precisam, né, e como, né, a entrega dessa ação como precisam. A gente escutou, por exemplo, instituições que já estão trabalhando com chatbots de consulta ou IA de consulta no fluxo do trabalho. O profissional precisou de um conhecimento ali naquele momento, ele tem uma inteligência, um assistente virtual ali para ajudá-lo. E os bancos estão avançando nisso, né? Recentemente saíram notícias aí da utilização da IA para ajudar, por exemplo, assessoramento financeiro em determinados segmentos.
Tá? E quando a gente fala de lifelong learning, a gente está falando dessas ações, mas a gente está falando dos programas de upskilling, de reskilling, de mobilidade dentro das instituições, à medida que essas habilidades são fluidas, né? Elas estão dispersas. Né? A gente não está olhando mais, talvez, para a experiência pregressa das pessoas, mas aquilo que ela tem como capacidade e potencial de exercer naquele momento. Uma lição que as instituições mais avançadas trouxeram. A aprendizagem no fluxo do trabalho dá o protagonismo para o colaborador. Muitas vezes está na mão dele entender aquilo que é importante para ele naquele momento, aquilo que ele tem que aprender. Só que as instituições mais avançadas disseram, olha, muitas vezes o que esse colaborador precisa, nesse aprendizado invisível que acontece no dia a dia, até difícil de medir, como é que a gente mede horas de treinamento? Talvez ele precise de um guia. E a gente vê o papel da liderança muito importante nesse papel. Não só das áreas de universidade corporativa, ou as áreas de desenvolvimento, nessa curadoria, mas o papel da liderança para guiar os colaboradores nessa jornada de aprendizagem no fluxo do trabalho. Deixa eu voltar, porque essa foi uma frase muito impactante que a gente escutou na nossa primeira entrevista. Ela foi trazida pela área de universidade corporativa de um dos bancos e falou assim, olha, eu tenho um colaborador da área de tecnologia que ele me falou um negócio que me ficou marcado. Ele falou o seguinte, todos os dias eu chego obsoleto ao banco. Porque, de repente, de noite, tem algum programador da Índia que aprendeu uma linguagem que eu ainda não sei e que, e que de fato, eu estou defasado. Eu acho que esta frase ela pode ser expandida para todos nós, para todos os colaboradores, no momento que a gente está passando em relação às novas tecnologias. Né? Daí reforça a necessidade do aprendizado constante, da aprendizagem contínua. E, obviamente, o papel da cultura de aprendizagem também é muito importante, foi um dos aspectos que a pesquisa reforçou. O outro grande tema, talvez, que surgiu, também, obviamente, à luz do que os bancos e as instituições estão vivendo em relação à personalização, ao consumo dos seus clientes, é a hiperpersonalização das iniciativas de aprendizagem. De novo, reforçando, né? As escolhas ao longo da jornada de aprendizagem fazem parte do dia a dia das pessoas, fazem parte do dia do colaborador. Isso dá o protagonismo para ele. Além disso, a gente sabe que hoje, no mesmo ambiente de trabalho, a gente tem diferentes perspectivas de vida, diferentes gerações, diferentes necessidades. Isso pressupõe, talvez, entregas diferentes. Né? A gente vê que 84% das instituições, de fato, dizem que tem a segmentação dos seus clientes de aprendizagem clara. A nuance aqui é que a maioria delas ainda faz por questões demográficas, pelas segmentações um pouco mais tradicionais. Níveis hierárquicos, região, né? Eventualmente até gerações. Algumas já avançam numa clusterização um pouco mais avançada, entendendo arquétipos e necessidades específicas, quase que no nível individual. Então, essa é uma prática que está presente nos bancos, a gente pode ver, a maior parte dos bancos já entrega conteúdos customizados. E a maneira de se entregar também muda. Né? Outra coisa que a gente escutou, né? Estamos entregando conteúdo de um jeito diferente. É a tiktokização dos conteúdos rápidos, imediatos, engajadores, edutretenimento, educação mais entretenimento, porque eu preciso engajar aquela pessoa numa jornada de aprendizagem. Eventualmente podcasts, eu estou aprendendo enquanto eu estou correndo na minha esteira, num ambiente fora do meu ambiente de trabalho. Então são estratégias distintas para atingir necessidades distintas também dos colaboradores, e a hiperpersonalização tem um grande espaço de crescimento nas instituições. Quando a gente fala de novas habilidades, a gente tem grandes temas, e os grandes temas, acho que esses não foram novidades. Né? Obviamente, as novas tecnologias, IA, cibersegurança, um tema muito importante, muito sensível para as instituições, então uma grande plataforma de aprendizagem. Temas que a gente já vem falando há alguns anos, né, que há alguns anos já são temas importantes, continuam como prioridade das instituições, o ESG e diversidade, equidade e inclusão. E, obviamente, como eu disse no começo,
regulações, as novas regulações, né? Então, o Brasil está avançando muito nesse aspecto também, é um tema importante. A pesquisa completa traz um capítulo dedicado às certificações, né? Não só as certificações obrigatórias, como os bancos controlam, como lidam, gerenciam isso, mas também as certificações de distinção, que são muito importantes para o segmento. Quando a gente fala de novas habilidades, vocês podem observar aqui que a gente tem coisas mais concretas, né, as hard skills, né, inovação, skills relacionadas às novas tecnologias, aquilo que a gente vai ter que ter para utilizar a IA, por exemplo, né, que é essa perspectiva de pensamento crítico, que é a curiosidade, resolução de problemas complexos, mas também soft skills relacionadas a habilidades inatamente humanas, né, como trabalho em equipe, flexibilidade, resiliência, né? Então, isso eu acho que tende a se manter, trabalhar nessas duas vertentes, né? Não só as habilidades mais vinculadas à tecnologia, ao negócio, mas as habilidades humanas que tendem a ser o diferencial quando a gente está falando de um cenário de uso intensivo das novas tecnologias. E a frase que ficou, né? Focamos nos nossos talentos para sustentar o banco do futuro. Se a tecnologia vai estar disponível para todo mundo, e ela está disponível, né? Se ela é acessível, o que vai nos diferenciar cada vez mais é a capacidade das pessoas que estão na nossa força de trabalho. Então, de fato, a pesquisa corroborou com essa nossa hipótese. E aí, olhando para essas novas tecnologias, o que a gente tem? A gente perguntou muito sobre IA para as instituições. E essa resposta sempre tinha duas vertentes. A primeira delas, né, o impacto do IA nos processos de trabalho e nas pessoas. Como você está se preparando para isso? Então, de fato, é um investimento grande das instituições para treinar as pessoas, né? A gente tem alguns exemplos de instituições aí que treinaram uma grande massa de pessoas nas novas tecnologias para aproveitar uma parte disso. Mas isso vai criando inventário, isso vai criando estoque de habilidades que os bancos e as instituições vão poder usar na medida que precisam, né? A gente teve alguns anos atrás aí, um momento que as áreas de tecnologia sofreram uma grande pressão pela escassez de talentos. As instituições mais avançadas estão pensando nisso de maneira muito séria e preparando a sua força de trabalho para criar esse estoque de habilidades. Mas também nós perguntamos como a IA está impactando o processo de aprendizagem. E aí, de novo, aqui a gente ouviu algumas coisas interessantes, mas a gente acha que tem muito espaço de crescimento. Tá? O que a gente escutou é que muitas das novas tecnologias estão vindo a reboque das plataformas tecnológicas contratadas, né? De LMS, LXP e por aí vai, e na construção de conteúdos também, para acelerar, para entregar diferente. Se eu tenho um conteúdo aqui que está escrito num relatório, como ele transforma ele rapidamente num vídeo tiktokizado ou num podcast, para que as pessoas consumam esse conteúdo de uma maneira diferente. Então, isso é muito importante para as instituições. Cultura de aprendizagem. Foi um dos temas que a gente mais escutou. A gente precisa criar a cultura de aprendizagem contínua para avançar. Isso tem que estar incutido na cabeça das pessoas. Mas a maioria dos bancos já está prestando atenção nisso. Quase 90% entendem que cultura é uma questão de vantagem competitiva, né? E a gente escutou claramente de um banco que hoje o grande desafio é esse alinhamento cultural. Então, uma plataforma de investimento também. E, de novo, a liderança nesse processo de aprendizagem tem um papel fundamental que não pode ser deixado para trás. E, por fim, para a gente terminar, antes do nosso painel aqui, é trazer um pouco dessa perspectiva de o que tem pela frente. Então, de fato, um grande desafio da cultura de aprendizagem, da aprendizagem contínua, é onde os bancos estão trabalhando, da hiperpersonalização, avançar cada vez mais nesse movimento, criar uma jornada de aprendizagem clara, liderança como um elo de ligação, não só para aprendizagem, mas para cultura organizacional. Os grandes temas continuam aí numa jornada de aprendizagem, né, como, por exemplo, ESG e IA, e avançar na utilização de novas tecnologias. A experiência do colaborador na aprendizagem ela tem que ser uma experiência engajadora, agradável e potente. Muito bem, esse é um pouco do relatório que a gente trouxe para vocês. Espero que vocês acessem, consumam e
obviamente, estamos à disposição depois para bate-papos e conversas com vocês. Agora acho que podemos trazer os nossos convidados aqui para a gente debater um pouquinho esses achados. Então, convido ao palco aqui a Elvira, a Mauri e Fernanda para a gente continuar esse bate-papo. Excelente, Barosa. Muito bom, gente. Aqui a gente tem só uma síntese, que a gente se esforçou para chegar nos melhores temas, né? E conseguir trazer para vocês. E a gente deixa aqui o QR Code da pesquisa para vocês baixarem, junto com o convite de podem nos chamar para um café, para um chá, que a gente topa, e a gente topa contar mais. Mas antes disso, a gente tem duas figuras aqui ilustres junto com a gente, Elvira e a Mauri. Elvira vai contribuir nesse segundo momento, trazendo as percepções que ela teve sobre esses highlights. O que será que chamou sua atenção, Elvira? O que chamou sua atenção quando você pensa que a gente tem bancos de segmentos diferentes, a gente tem lugares diferentes em que eles estão presentes no país e modalidades diferentes também? Eu gostaria que você trouxesse e abrisse aqui o nosso painel com uma primeira contribuição da sua visão geral do que você viu na pesquisa. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. Precisa descrever? Sou uma mulher branca, de 1,62 m, cabelo castanho, abaixo do ombro. Estou vestindo uma roupa bege, calça bege, casaquinho marrom e sapatinho vermelho. Acho que está bom. Excelente. Obrigada. Então, Fernanda, a pesquisa Barosa traz muita coisa emergente que a gente está vivendo também no Banco Central, né? Também somos os reguladores e isso, todas essas transformações vocês podem imaginar que nos impactam e muito, né? Então, de tudo que foi apresentado, eu destacaria assim dois grandes desafios, né? Que são inúmeros para a aprendizagem, né? O primeiro desafio que eu destaco, e Barosa falou muito bem, é a necessidade de criar ou fortalecer a cultura da aprendizagem. O que significa isso em poucas palavras, na minha visão? Aprender sempre e em qualquer lugar, né? O lifelong learning é você introjetar nas pessoas de toda a organização que aprender é um ato contínuo, que a gente tem o conhecimento como a nossa moeda mais forte, e todo mundo precisa estar nessa toada, nessa vibe, nesse desejo de aprender todos os tempos. Porque até pouco tempo atrás a gente falava que estava sendo treinado quando fazia um curso, né, de tempos em tempos. Eu estou aprendendo ali, estou sendo treinado ali. E hoje não é mais assim. Então, a gente aprende de outras formas também, isso tem que ser valorizado e as universidades corporativas estão valorizando. No Banco Central, por exemplo, a gente tem feito um caminho já muito longo, de um tempo, de trazer tanto aprendizagem social, por meio de grupos, de comunidades de práticas, de projetos para nosso dia a dia e trazer também a aprendizagem no trabalho, no fluxo do trabalho, né? Treinamento em serviço, a aprendizagem no dia a dia, no trabalho, ela é fundamental. E acho que um grande desafio para as universidades é como criar, né? Não é, a oferta de treinamento mudou, não é só ofertar cursos. Como que eu mensuro, como que eu estimulo, como que eu trago ferramentas, como uma comunidade de prática, por exemplo, para ajudar nesse processo. A gente até agora recente lançou um guia de treinamento e serviço, porque recebemos, né, finalmente novos servidores. Então vamos ensinar os gestores a fazer. E eu acho que destaco também que até toda a nossa gestão de pessoas é alinhado com isso. A gente tem um plano diretor de gestão de pessoas que tem 3 diretrizes que eu acho que elas não foram feitas exclusivamente para aprendizagem e gestão do conhecimento, que é um dos eixos desse plano. Mas as diretrizes nos dizem muito, que a diretriz do servidor protagonista do quê? Do seu desenvolvimento. É ele que tem que ser ativo, é ele que tem que buscar. Obviamente que a UniBC, a Universidade Banco Central ou as universidades corporativas vão dar aquele empurrão, aquela coordenação, mas depende dele. Essa personalização, esse caminho depende dele. A outra diretriz é a liderança engajadora. Os líderes têm que dar o exemplo, os líderes têm que estimular, os líderes têm que acreditar e demonstrar que a aprendizagem e que gestão do conhecimento é muito importante. Porque sem isso, a equipe não vai fazer.
não vai ter o patrocínio suficiente. E a terceira diretriz são as inovações transformadoras. E aí a gente fala não só de inovações tecnológicas, mas de inovações sociais também, que a gente tem que trazer para esse contexto da aprendizagem e gestão do conhecimento. Então, eu acho que isso é muito relevante para todas as universidades corporativas. O fortalecimento dessa cultura de aprendizagem o tempo todo. Até porque, por exemplo, no Banco Central, o ciclo de carreiras, hoje demora muito. Eu tenho 30 anos de Banco Central, então já fiz várias carreiras. Imagina que a nossa idade média é 50 a mais no Banco Central e todo mundo está tendo que se reciclar e aprender sempre, né? Eu estou aqui com o meu colega Feltrin, que trabalhou no Banco Central durante 43 anos. E isso está ficando cada vez mais comum. Então, quanto aprendizado você tem que fazer para ficar 40, 50 anos na mesma organização, se isso acontecer? Mas mesmo que você saia, você tem que estar atualizado o tempo todo. Então, acho que esse é um primeiro grande desafio. E aí eu não sei como está o meu tempo, mas o segundo grande desafio que eu vejo nesse momento de tanta transformação, de tanta ferramenta tecnológica, de IA principalmente, é um cuidado que a gente tem que ter, de não colocar a ferramenta ou as tecnologias na frente. Primeiro, o humano. Então, um grande desafio para mim é colocar o humano no centro. Eu digo que as pessoas têm que voltar agora, como a IA faz quase tudo, voltar a ser humanos. Não ser compartimentalizada, não ser igual, mas voltar a valorizar as suas características humanas, que são muitas, né? A empatia, a reflexão crítica, a criatividade, a curiosidade. Então, colocar o humano no centro, eu acho que é um grande desafio. A ferramenta, a tecnologia, sim, ela é muito útil. Ela vai fazer um papel aí de curadoria, de construção na parte de aprendizagem, de conteúdos, de novos formatos. Dá uma diversidade, mas é igual quando a gente está na academia, na pesquisa, que descobre uma nova metodologia, e a gente, antes de saber qual é o problema de pesquisa, quer usar metodologia. Não dá certo. Você tem que tomar cuidado, você tem que primeiro entender o seu problema de pesquisa, e no caso, entender o que a organização precisa, o que aquele grupo pode oferecer, e aí a parte da diversidade, sim, nos grupos, nos times, ela é muito importante, para depois escolher a ferramenta. Então, porque a ferramenta daqui a pouco, né? Todo mundo tem, e tem igual, né? Não vai ter, assim, é acessível para todos, né? A gente estava falando no painel anterior da evolução, né? Está muito fácil. Então, acho que o grande diferencial, e aí eu já vou fechando a minha fala, é ter o ser humano no centro. Valorizar os aspectos humanos, valorizar o que cada pessoa tem para contribuir. Obviamente que tem uma meta, tem um objetivo conjunto, mas a diversidade, o ser humano, as especificidades que cada um pode trazer, acho que esse é o grande diferencial, porque essa capacidade que a gente precisa hoje nesse futuro, no mundo do trabalho, inovar, adaptar, depende do ser humano, depende de confiança. Confiança é a base da cooperação, é a base da colaboração. Então, somente com esses atributos ou essas características reforçadas ou valorizadas, porque está dentro da gente, por mais que a gente tenha tentado negar isso ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, a gente existe como ser humano, é trazer isso para o ambiente de trabalho. Acho que isso é um grande desafio, um bom caminho para a gente pensar. Obrigada, Fernanda. Obrigada, excelente, Elvira. Acho que você trouxe uma visão que foi muito presente na pesquisa, que foi desde a longevidade, cada vez mais as instituições têm pessoas que têm envelhecido, o nosso país tem envelhecido, e como é que a gente reaprende e olha para isso de forma diferente no formato de gerar aprendizado dentro de cada um dos bancos. Uma coisa que você trouxe que é muito real é como que na prática, no dia a dia, eu consigo trazer a educação para dentro do meu lugar de trabalho. Essa foi uma fala unânime, né, Barosa? A gente viu em todos os lugares. Talvez como é que eu resgato uma coisa que nasce com a gente? Quem daqui tem criança pequena em casa, tem uma das pessoas, inclusive, que está aqui, que diz que a maior professora dele é a neta de 2 anos. Que talvez é um lugar de muito mais do que aprender com compartimentos fechados e com as ferramentas, é como eu resgato o que eu tenho de humano que já vem comigo, já vem com o nosso chip a curiosidade, já vem com o nosso chip a análise crítica, já vem com o nosso chip algumas competências que a gente só está resgatando. O vídeo que a gente mostrou no começo é um exemplo disso, gente. A gente fez com um time em basicamente 72 horas, mas para ele dar certo, com muita rapidez, usando basicamente
toda a tecnologia que podia ter disponível, desde a música, as imagens. A gente precisava de uma mente ali brilhante que pensasse, consolidasse a pesquisa, cuidasse do roteiro e equipes que, trabalhando junto, usassem humano mais IA para conseguir produzir. Eu acho que esse é o lugar que a gente tem buscado cada vez mais. E para além de humanos e IA, eu acho que um lugar que a gente tem visto cada vez mais se fortalecer é como é que as instituições estão olhando esse momento que a gente está vivendo para cooperar mais. Como é que as parcerias estratégicas têm sido um caminho que podem fortalecer essa transformação que a gente está vivendo? E para falar um pouco mais sobre esse tema, eu convido a Mauri. Amaury, muito bem-vindo. Muito bom ter você com a gente. Obrigado, Fê. Bom, muito bom dia a todas, a todos. Cumprimentar a querida Elvira. Elvira, né? Um prazer ter você aqui conosco. Né? Reencontrá-la, né? A gente já teve o privilégio de trabalhar lá atrás, né? Conjuntamente. Barosa, também te agradecer, viu, pela parceria. Né? Nós, desde o início, né? Pensamos direto na Deloitte, né? Que podia ser a nossa parceira, que já coordena uma série de estudos para a Febraban. Hoje, se não me engano, é publicado o estudo de tecnologia bancária, tem nosso estudo de ouvidorias e qualidade dos canais de atendimento e agora esse primeiro estudo de aprendizagem corporativa. Né? Então, obrigado pela parceria. E seguindo aqui um pouco da pergunta da Fernanda, né? A gente fala tanto em cultura de aprendizagem, né? Eu queria comentar um pouco da cultura de aprendizagem coletiva, né? Porque eu acho que isso é um fator que me marcou muito quando eu cheguei na Febraban. Né? A Febraban, todo mundo talvez não conheça, mas vive muito na nossa governança de ter comitês temáticos. Né? Eu vejo aqui o Feltrinho, né? Feltrinho, além de ex-diretor do Banco Central, também tive o privilégio de trabalhar bastante com o Feltrinho. Também está agora o nosso comitê ESG. E a gente tem um espaço de construção conjunta, ouvir as dores, né, dos bancos, os bancos trazerem boas práticas, desafios. E acho que isso traz para nós um insumo primordial para a gente seguir nas nossas ações setoriais. Né? Também marca o setor, porque o setor bancário é um setor que não tem medo de aprender. Né? E vive em constante transformação e inovação, a gente não tem medo de se transformar, de se reinventar, e é isso que a gente vive nos nossos espaços em que a gente troca as experiências, ouve as experiências dos bancos, né? E eu vejo muito esse espaço de solidariedade, de generosidade, de trazer aqui os temas, né, para a gente discutir conjuntamente. Também foi um insumo, né? Acho que um exemplo dessa própria construção conjunta já foi a própria pesquisa. Né? A gente conversou com quase 20 instituições, a gente sentou na cozinha das instituições, né, para discutir, olha, como que é feito o treinamento interno, quais são os desafios, quais são as prioridades. Né? E eu vejo nos nossos espaços da Febraban todos sempre contribuindo sem filtro algum. Né? A concorrência a gente deixa de lado dentro das instituições, porque todos querem, né, trazer as suas reflexões e ter uma construção conjunta. Né? Acho que esse é um primeiro ponto de experiências nossas que eu queria destacar. Tem outra que eu acho também é uma experiência muito bem sucedida, é a nossa rede Somamos, né, que é a nossa rede de inclusão pela diversidade. Ela foi criada em 2017, já também com um olhar de rede de somar esforços, de somar aqui os desafios. Né? Ninguém faz nada sozinho, a gente tem uma clareza muito grande, que a gente precisa juntar aqui os esforços. Então foi uma iniciativa que surgiu, né, Silvana, lá no Comitê de Recursos Humanos, né, num primeiro momento, para capacitar jovens, negros e negras, né, e um grupo hipervulnerável, que a gente tinha, no primeiro momento, o intuito de trazer para a força de trabalho dos bancos. Né? Então surgiu como uma capacitação, cursos gratuitos, e depois a gente foi inovando, evoluindo. Né? Hoje são uma série de guias, né? Um guia que a gente acabou de lançar, é um guia, né? Uma iniciativa da nossa rede Somamos, uma série de capacitações com parceiros, né? Febraban, outras entidades, Ambima, Abex, né? Dentro dos bancos. Né? Então a gente tem todo uma ação que vai evoluindo enquanto a gente trabalha de forma conjunta. Mais recentemente a gente viu também que era um desafio
ter profissionais capacitados em tecnologia. A gente fez uma parceria com o laboratório de cibersegurança da Febraban para capacitar esses jovens. Né? E o próprio laboratório de cyber da Febraban também é uma experiência conjunta em que os bancos, né, se encontram, trazem lá os desafios, né, da prevenção de invasões, né, e todas as discussões que envolvem o tema de cibersegurança. Todo mundo cria cenários de aprendizado, né, para que a gente possa se precaver, se prevenir desses ataques. Então são uma série aqui de espaços que a gente tem o privilégio de construir e de avançar de uma forma coletiva, conjunta, se somando esforços. Tá? E para finalizar minha fala, né, acho que já dando um spoiler, né, hoje a gente vai ter a primeira reunião do nosso comitê de universidades corporativas. Tá? Então, já vejo aqui, né, vários bancos conosco, né, nessa discussão do estudo. E esse estudo, Baró, já nos traz, né, uma série de lições de casa. Tá? A gente quer sentar com os bancos para criar, né, esse espaço de ouvir, né, de aprender e ver como a gente pode somar como Febraban. Excelente, Amaury. Eu acho que é esse lugar que a gente tem visto cada vez mais presente, não só aqui na Febrabantec, mas dentro das iniciativas que a gente viu nos próprios bancos também. Eu vou chamar agora para fechar de forma breve esse bloco que a gente olha para a cooperação Barosa, muito com o olhar do que a gente viu dentro dos bancos, as parcerias que eles têm promovidos com academias, com setores diferentes, com como a gente olha ecossistema. Comenta de forma breve, acho que a gente falou menos de ecossistema e mais de cultura. Barosa, se você puder trazer esse gancho, eu agradeço. Não, de fato, Fernanda, eu acho que o setor comum, em geral, está se aproveitando muito bem dos ecossistemas, de parcerias para responder. E, em linhas gerais, eu vejo o setor financeiro mais avançado do que demais setores, ou mais aberto para o avanço e para a inovação, muito pelo cenário externo, né? O setor bancário brasileiro é uma referência em muitos aspectos, muito avançado, inclusive, referência para outros países, e não é diferente quando a gente fala de aprendizagem. A conexão das novas tecnologias sendo trazido por parceiros, por clientes, a pressão por avançar em uma conexão maior com a personalização, com as novas habilidades, faz do setor financeiro talvez um setor de vanguarda. Não que a gente não tem espaço para crescimento. Eu acho que a gente tem muito espaço, a gente citou alguns aqui, que podem ser aproveitados até através da pesquisa. Né? A pesquisa pode ser um guia para essas instituições para direcionar os seus esforços. Mas tem que haver um reconhecimento que é um segmento que troca informações, que troca práticas, que está avançando, por exemplo, em criar fomento à força de trabalho. A gente escutou de alguns bancos, por exemplo, o investimento em universidades para formar uma força de trabalho muito mais preparada, de uma maneira diferente, voltada para problemas reais, problemas práticos, onde aquele profissional pode ser aproveitado por aquela instituição, pode ser aproveitado pelo mercado ou por outros setores, mas está, de fato, né, criando a oferta que a gente precisa de novas habilidades. E isso tem um impacto não só no setor, mas como um impacto no Brasil, na competitividade do país. Né? Então, nós que temos tantas questões relacionadas à competitividade, inclusive de força de trabalho, né? Se a gente olha para o cenário da IA, eu acho que a gente vai, comparado com outros países, a gente tem um cenário ruim de competitividade, de profissionais preparados para isso, mas eu acho que o setor financeiro talvez seja uma ilha nessa questão, porque está antenado, está preparando, porque sabe que vai precisar, mas também está devolvendo um pouco disso para a sociedade. Né? A gente não citou também, Fernanda, mas a Elvira passou por esse tema, os esforços dos bancos aí para fora dos seus muros aí, no sentido de oferecer para a sociedade aprendizagem, conhecimento. Mais da metade das instituições faz isso. E o tema de educação financeira também, que é muito sensível. Elvira aqui é uma especialista no tema. Também é foco das instituições, não só para suas bases de clientes, mas também para a sociedade como um todo. Então, de fato, eu acho que é um setor que
não só tem espaço para crescimento, mas como vai avançar na frente dos outros nas temáticas relacionadas à preparação da força de trabalho. Excelente, Barosa. E você deu o gancho justamente para a gente trazer agora, nesses minutos que a gente está caminhando aqui para o fechamento, um dado que mostra que 53% dos times de educação corporativa hoje possuem iniciativas voltadas para a sociedade em geral. A gente sabe que dentro do banco a gente tem áreas específicas que olham muito para fora, mas cada vez mais quem estava muito focado em olhar só para dentro, só para o profissional, também tem visto que muito conteúdo, muito aprendizado, muito formato que eu uso para cá, eu posso usar para preparar quem está chegando ainda. A Mauri deu o exemplo da Rede Somamos, é um lugar onde cada vez mais a gente tem chegado muitas vezes nos negócios e a gente tem visto bancos preparando sociedade, não preparando só quem está aqui dentro. Comenta para a gente um pouco mais sobre isso quando a gente traz o recorte de fechamento que o Barosa trouxe. Quando a gente olha para a educação financeira, gente, que é um tema central para o país quando a gente pensa em consumidor. Como é que você vê, Elvira, esse impacto e o impacto da bancarização? E depois eu já convido a Mauri a complementar. Obrigada, Fernanda. Fica melhor sem. Eu vou pegar até um gancho no que o Barosa falou, que eu penso muito assim, que toda organização, toda empresa tem um papel social no sentido de que ela foi outorgada pelo Estado para funcionar. Então, em benefício da sociedade, não existe outra forma. E os bancos, particularmente, têm um papel muito fundamental porque mexem naquilo que é mais importante no ser humano, né? Que o ser humano mais se mobiliza, que é o dinheiro, que é o que está no bolso, né? O quanto que e tem uma importância também na economia, nos reflexos como um todo, né? Então eu fico pensando que quando para fazer um gancho até com a aprendizagem, que também faz parte dessa cultura de aprendizagem, transformar a mentalidade de todos os colaboradores, desde o CEO até o jovem aprendiz, de que a gente, como parte de um banco, de uma organização financeira, a gente tem um papel também com a sociedade, seja por programas estruturados desse banco, dessa organização para com a sociedade, como a maior parte dos bancos, né, tem feito isso já há muitos anos, até isso foi tema da minha tese, mas seja também como cada colaborador como um porta-voz daquilo, porque a gente trabalha no mundo financeiro, a gente, por vezes, pode fazer uma diferença muito grande se a gente orienta o nosso entorno. A gente tem família, a gente tem relacionamento, a gente pode ser uma referência de trazer para o mundo, trazer para o nosso núcleo de convivência questões fundamentais para a vida das pessoas, não é isso, Mauri? Proteção em relação a serviços financeiros, fraudes, como que usa um Pix, como que não usa, explicar um pouco mais. Então, acho que conecta com a questão da cultura da aprendizagem, de introjetar dentro da organização, em cada pessoa, esse papel também de porta-voz para a sociedade, desse papel dos bancos ou das organizações financeiras que podem ir além de bancos, de levar um bem-estar financeiro ou uma educação financeira para a sociedade como um todo. Então, acho que faz parte, sim, da área das universidades corporativas pensarem nisso, pensarem como que introjeta isso em todos os seus treinamentos. Eu vejo que isso é uma coisa transversal que tem que perpassar as fronteiras do banco. Até há uma clareza no nosso setor, né, do nosso papel de responsabilidade, né, numa responsabilidade social, ambiental, climática, né, a gente não só lida com pessoas, os nossos clientes, e quando a gente pensa em educação financeira, tem um papel enorme, né, e uma importância, porque todos querem consumidores mais informados, mais engajados, né, na sua vida financeira. Isso traz efeitos positivos para toda a sociedade, né? No nosso caso, primeiro, uma relação sustentável com os clientes, né? Sustentável, saudável. Depois, porque a própria inadimplência é um custo alto do crédito, né? É 1/3 do custo do crédito, que é o spread bancário, está relacionado à inadimplência, né? Então, o negócio dos bancos é emprestar mais dinheiro para mais gente, né? Então, isso também tem um fator estrutural bastante importante e também para o próprio Estado, né? Então, a todos interessa um consumidor bem informado, engajado, né? A gente tem aqui uma série de ações
iniciativas voltadas para esse tema. Né? Não é de hoje que a Febraban desenvolve uma série de ações em conjunto com os bancos. Né? Eu tive o privilégio, né, Elvira? A gente discutiu lá atrás, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Né? Acho que esse ano fez 12 anos, né? E os bancos engajados desde o início. A gente tem uma parceria com o próprio Banco Central, né? Mais tarde a gente tem inclusive um summit de educação financeira, todos aqui já convidados, né? Que é uma das ações previstas na cooperação nossa com o Banco Central, que é um outro espaço para trazer os olhares, reflexões, boas práticas de como a gente junta esforços. Né? A gente criou uma plataforma de educação financeira que chama Meu Bolso em Dia. Hoje a gente vai lançar uma nova parceria, né, com a Amazon. Deixa, né, um suspense para a gente lançar mais no final da tarde. Né? Então, são uma série de ações que, mais uma vez também, todos, né, de uma forma conjunta, coordenada, né, e alinhados. Excelente, Amaury. Eu lembro que a minha primeira liderança no mercado financeiro trazia muito esse ponto de como cada um que está aqui dentro do mercado financeiro multiplica e tem um potencial de transformar e levar informação de qualidade. Desde quando você pensa em fraude e golpe, quem aqui que é do mercado financeiro que já não foi abordado perguntando, você sabe se isso é verdade? Você sabe se essa mensagem? Ou o próprio Pix, que eu diria que foi algo que transformou de fato de forma muito rápida e que ainda existem perguntas que vêm. Eu brinco com o pessoal que está mais próximo que meu pai era muito resistente. A semana passada ele falou assim, olha só conta, fiz meu primeiro Pix, filha. Realmente funciona tão bem, né? Não sei porque eu resisti tanto. Então, eu acho que cada um daqui acaba sendo influenciador nessa hora. Porque era um assunto que era do nosso jantar, de todo mundo. Como você não usa ainda, gente? Então, acho que a Elvira bem trouxe que 50% ainda extrapola, mas eu acho que a gente tem um potencial alto. Quando a gente pensa em educação, como cada um daqui tem esse papel de conseguir chegar e chegar de uma forma diferente. E eu acho que a Amaury deu um pequeno spoiler do que vai acontecer aqui nesse palco também à tarde, mas saibam que um grande aliado, na minha visão, para isso é o quanto a IA, e eu vou deixar o spoiler só um pouquinho mais, chefe, o quanto a IA pode ajudar isso a ser exponencial, a escalar. Então, venham e conheçam algo que cada um daqui vai poder usar mais e vai chegar mais longe. Por favor, Barosa, para as palavras finais e para a gente fechar o painel, convido cada um a dar uma contribuição. Barosa, Elvira, Amaury, e aí fecho daqui. É contigo. Ótimo. Então, acho que para fechar, de novo, reforçar o agradecimento a quem participou da pesquisa, ajudou a construir, que essa seja a primeira de uma sequência. Eu acho que a hora que a gente tiver dados históricos e de evolução, a gente vai poder, né, gerar mais insight ainda. Mas não só agradecimento, deixar claro que existe uma jornada de oportunidades aqui que a pesquisa também apresenta para a evolução de um tema que vai ser crucial para criar vantagem competitiva e diferenciação. De novo, reforçando, o que vai diferenciar as organizações são as habilidades humanas, é a habilidade da sua força de trabalho de utilizar melhor a tecnologia. Então isso está muito claro e a gente tem muitas oportunidades mapeadas aqui, então convido aí a todos que de fato aproveitem essa jornada para construir esse caminho aí em conjunto com Febraban, com Deloitte, né? Então acho que temos muitos desafios, mas muitas oportunidades também. Excelente, temos muitos futuros pela frente. Elvira, por favor. Obrigada, Fernanda. Deixo aqui meus votos para que esse comitê de aprendizagem da Febraban, ele realmente traga frutos, né? Que traga essa discussão, que traga essa convicção de que a gente deve realmente investir cada vez mais nos colaboradores, que esse é o diferencial que o sistema financeiro pode ter. Excelente, muito bom. Para finalizar, mais uma fala também de agradecimento, para nós agradecer a Deloitte pela parceria. Né? Como você mencionou, né, esse primeiro estudo, né, traz uma série de descobertas, uma série de reflexões e uma lição de casa, né, para a gente pensar também como o Febraban Educação. A gente também está sempre se reinventando, se transformando, né? Isso traz considerações para o nosso trabalho, traz também uma matéria-prima para uma discussão com os bancos. Né? Agradecer também, Elvira, né, sua participação no nosso comitê, que se inicia, né, que é criado hoje. Né? Então tem toda uma agenda de discussões para que a gente possa avançar cada vez mais aqui de forma conjunta, colaborativa, e agradecer a todos também que estão nos acompanhando, né, e que sigam conosco aqui, porque a gente tem uma agenda intensa hoje durante todo o dia. Obrigado. Muito bom, Amaury. Bom, para fechar, tem um recado do pessoal que está aqui do meu lado. O QR Code está aqui, gente. Vocês vão ver que vocês fazem um pequeno cadastro e entram e baixam a pesquisa na sequência. Qualquer dificuldade que vocês tiverem,
A gente está aqui do lado, porque a tecnologia sempre pode pregar peças na gente, mas a princípio é só seguir e vocês conseguem baixar. E eu acho que eu terminaria com a provocação de como a gente começou. Eu diria que com muitos futuros que são possíveis, como cada um aqui tem ajudado a criar o que a gente quer habitar. Porque eu acho que, como cada um dos CEOs falou ontem, talvez o que a gente está criando depende muito da gente, mais do que da ferramenta. A IA é só uma ferramenta. Então, que a gente possa se conectar com ela e que a gente comece agora e siga aprendendo sempre. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada, pessoal.